E aí, tudo bem com você? Eu sou Miguel Alves. Nesse vídeo vamos conversar um pouco sobre este assunto, né? Todas as religiões, né, são boas. Todas as religiões do mundo, elas contêm a verdade plena, né? Então é sobre isto. Em alguns países, né, teólogos criaram essa teoria, né, essa tese, que é extremamente nociva, né, extremamente perigosa para o cristianismo, né? Essa tese de que todas as religiões elas são igualmente boas, né? Então, alguns teólogos criaram essa tese, né, montaram essa tese de que o Cristo, né, o Logos cósmico, estaria, né, em todas as religiões do mundo. E o Cristo histórico estaria somente, né, no cristianismo. Entendeu? Quer dizer que o Cristo cósmico estaria em todas as religiões do mundo e não somente, né, no cristianismo. Ao passo que o Cristo histórico estaria só no cristianismo. Sendo assim, esvazia, né, totalmente o cristianismo, né? Tira a necessidade por completo da igreja, né? A necessidade missionária. A igreja, ela é missionária. Jesus Cristo disse: ide pelo mundo, né? Então, isso é extremamente perigoso, né? Essa tese de que todas as religiões são boas e de que todas as religiões são igualmente, né, verdadeiras. Entende? Entende o perigo que é? Porque esvazia completamente, né, a missão da igreja. Trai, né, completamente o evangelho, trai completamente nosso Senhor Jesus Cristo. Quem lê as Sagradas Escrituras, de capa a capa, vai perceber uma linha religiosa. Vai perceber que quando Deus se manifesta, né, à humanidade, as primeiras coisas que Deus vai fazer, né, quando Deus aparece ali aos hebreus, né, o que é? É pedir para eles, né, largarem o culto às religiões, né, pagãs ali em sua volta. Vai dizer que ele é um Deus ciumento, um Deus zeloso, e vai concentrar o culto em um único lugar. É só ler as Sagradas Escrituras, né? Quer dizer que Deus aparece e pede para rejeitar, né, as seitas, as falsas religiões em volta do povo hebreu, e vai concentrar, né, o culto em apenas um lugar, no povo de Israel, né? Vai fazer uma aliança com os israelitas, vai criar, né, a sua religião, onde vai ter, né, o culto verdadeiro, o sacerdote verdadeiro. Isso está nas Sagradas Escrituras. Então, a tese de que todas são boas, igualmente verdadeiras, quebra com toda a estrutura bíblica. Está entendendo que é muito perigosa essa tese, né? Porque toda a Bíblia, de capa a capa, está pedindo justamente isso. Está dizendo que existe só um Deus. Esse vídeo aqui, né, eu esqueci de falar no início do vídeo, mas é uma mensagem para orientar, né, os católicos. Primeiramente, orientar os católicos, depois orientar todo o cristianismo, né? Aquele que queira, né, se aproximar do cristianismo. Entende? Mas primeiramente é para os católicos. Então, se você não é católico e está vendo esse vídeo, veja com bastante atenção, analise os fatos, estude as Sagradas Escrituras, que você vai perceber que todas as Sagradas Escrituras fala apenas de um Deus único, ciumento, um Deus zeloso, um Deus que pediu para que o seu povo não fosse atrás de outras religiões, de outras divindades, porque ele é o Deus único. Isso é uma verdade bíblica, né? Existe uma verdade bíblica de que existe um só Deus, e esse Deus que libertou os hebreus pediu um culto único a ele. Pediu um culto único a ele, num lugar onde é o lugar verdadeiro que ele pediu. E a Igreja Católica é herdeira desse culto, é herdeira desse povo, desse sacerdócio antigo. É só ler o Novo Testamento. Jesus Cristo veio para quê? Né? Jesus Cristo veio para dar um pleno conhecimento, um pleno consentimento, né, à lei. Foi rejeitado pelos judeus e, por esta rejeição, ele fundou a sua igreja. Ele provou que era Deus,
ele tem as credenciais de que é Deus, o Filho de Deus. Toda a Sagrada Escritura vai mostrando isso. Com um estudo, né, aprofundado, a gente vai percebendo isso. Então, ele fundou a sua igreja e enviou a sua igreja em missão. Enviou a sua igreja em missão. Ide. Né? Ele vai dizer em Mateus, no finalzinho do Evangelho de Mateus, capítulo 28, né? No 19, ele vai dizer: vão, portanto, e façam que todas as nações se tornem discípulos, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a observar tudo o que lhes ordenei. Eis que estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Ou seja, se não fosse a necessidade de nosso Senhor Jesus Cristo, se não houvesse uma necessidade da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus iria enviar o seu Filho para sofrer um martírio, para sofrer, né, a crucificação, por nada, se as outras religiões já são todas boas. Então, Deus seria, né, a pior das espécies. Enviar seu Filho para sofrer um martírio, né, para sofrer um martírio sangrento, por nada, sendo que as outras religiões já era suficiente para a humanidade. Você está entendendo que é muito grave essa tese de que todas as religiões são igualmente verdadeiras e boas? Né? Porque esvazia a necessidade de nosso Senhor Jesus Cristo, esvazia a necessidade das missões. Jesus Cristo disse: ide, portanto, pelo mundo, né? Pregai, ensinai o que eu vos ordenei. E Jesus Cristo não sabia que tinha outras religiões? Ele estava faltando com respeito com as outras religiões? Não, ele está dizendo que ele é o único caminho, a única verdade e a vida. Repito, para nós católicos, em primeiro lugar, devemos ter essa consciência de que não podemos aceitar essa tese. A gente escuta essa tese, né? A gente escuta a tese, mas a gente sabe que é extremamente perigosa e traiçoeira, traidora da nossa fé, do cristianismo em geral, né? Do cristianismo em geral. Por quê? Onde fica a mensagem de nosso Senhor Jesus Cristo, que ele veio em nome do Pai, onde fica a missão que ele enviou, que ele ordenou que fosse feita no mundo todo. É lógico que no mundo todo existem várias religiões. Então Jesus está dizendo claramente que ele é o caminho, a verdade e a vida. E essa fé católica que a gente abraçou, que o cristianismo em geral abraçou, essa fé nesse único Deus, né? Nessa santíssima trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, a tese é extremamente perigosa, uma tese que nega, né, uma igreja missionária de nosso Senhor Jesus Cristo, o ide, né, pelo mundo, batizai. Ou seja, será que Jesus Cristo deu esse mandato à igreja por nada? Será que não era necessário que isso acontecesse? O que é que diz os textos bíblicos? Né? Será que não era necessário que Jesus Cristo viesse, sofresse o martírio, ressuscitasse para salvar a mim e a você e toda a humanidade? Para que em nome dele, como diz os textos bíblicos, né? Para que em nome de Jesus Cristo, né, todos os joelhos se dobrem. Será que não era necessária essa missão do nosso Senhor Jesus Cristo? Então essas teses, elas são traidoras, né? São extremamente traidoras, quando aceitar que a verdade plena está em todas as religiões do mundo, né? Querer comparar Jesus Cristo com esses outros fundadores de religiões, né? Querer comparar Jesus Cristo com eles é uma traição a nosso Senhor Jesus Cristo. O que eu estou falando aqui não é um desrespeito, né, às outras religiões, e sim um respeito para mostrar a única verdade que nosso Senhor Jesus Cristo falou para nós católicos. É uma formação para nós católicos. Ah, você não é católico, você não aceita o feito católico? Eu respeito a sua fé. E do mesmo modo, peço que também respeitem também a minha fé. E aí a gente não vai passar disso, né? Eu não aceito a sua fé, eu aceito a fé católica, você não aceita a fé católica, e a gente pode conversar, a gente pode dialogar, mas um católico convicto não pode, né, simplesmente aceitar, dizer, não, tá certo, todas as religiões são boas
e servem para a salvação de cada um de nós. Se as religiões servissem para a salvação, para o encontro final com o nosso Senhor Jesus Cristo, né, na ressurreição, o que ele fez foi totalmente desnecessário. Jesus Cristo foi totalmente desnecessário. Deus Pai, quando pediu para os hebreus, né, no Antigo Testamento, o procurar, o adorar unicamente, né, na tribo que ele escolheu, no altar que ele escolheu, também fica vazio também. Quer dizer que esvazia toda a Sagrada Escritura. Então a tese, né, esvazia toda a Sagrada Escritura. Repito mais uma vez, né, onde fica a missão da igreja, que é de ir e batizar, fazer discípulos em todas as nações. Então, segundo essa tese, de que as outras religiões são plenamente verdadeiras também, não precisa um esforço missionário, não precisa, né? Acabou as missões, né? E vai ser tomada como uma intolerância religiosa. Quer dizer que pregar o evangelho pode ser né, recebido como uma intolerância religiosa. Não vem aqui me evangelizar, não vem aqui me falar do seu Cristo, porque na minha religião que eu também vou ser salvo. Tá entendendo? Quer dizer que aí isso assim, se a pessoa vai ser salva na religião que está, para ela, tudo bem, a gente respeita. Mas para nós católicos, para nós que acreditam em Jesus Cristo, esvazia, né? Esvazia a missão da igreja. Então é uma tese extremamente perigosa, meus irmãos. Então quando você vê uma pessoa dizer, todas as religiões são boas, todas as religiões são igualmente boas, se você puder, envia essa mensagem para essa pessoa, para ela perceber que é um grande engano, é uma grande traição ao nosso Senhor Jesus Cristo. Porque se todas as religiões forem boas e igualmente verdadeiras, a Bíblia é uma mensagem. Então a missão de Jesus Cristo, a missão da igreja é totalmente, né, esvaziada. Deu para entender? É totalmente esvaziada. Não tem mais necessidade de Cristo e de sua igreja. Não tem mais necessidade de ser uma igreja missionária, de batizar, de evangelizar, de ensinar. Porque lá na outra religião, lá no outro continente, eles também estão tranquilos, estão salvos também. Mas Jesus Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Essa é a nossa fé. Beleza, meus irmãos? Mais uma vez, isso é uma mensagem direcionada, né, aos irmãos católicos, a uma orientação aos irmãos católicos. Se você não é católico, né, estude sobre o assunto, se você se interessar. E se você é cristão, estude também sobre o assunto, sobre a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, que Jesus Cristo tem uma frase que diz no Evangelho, aquele que bate, a porta será aberta. Aquele que procura, acha. Se você procurar a verdade, você acha. E é dever de todos os homens procurar a verdade. E Jesus Cristo disse, quem bate, a porta será aberta. Quem pede, lhe será dado. Quem procura, encontra. Está procurando a verdade, meu irmão? Procura a verdade com toda a sinceridade do teu coração, porque tu vai encontrar. Procura a verdade com toda a sinceridade do teu coração, que tu vai encontrar. Se você não é inscrito ainda nesse canal, peço a você que se inscreva, comente aí o que você achou, compartilhe essa mensagem com as pessoas que você sabe que vai gostar desse tipo de assunto. Muito obrigado e fique com Deus.